Ok, santos? Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Então disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer amém por isso? E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão da Jonas, ou filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue isto, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. Aleluia. Sabe, irmãos, esse é como eu disse, inclusive na sexta, na transmissão, na live, é um cenário propício para a revelação da igreja. Nós estamos, irmãos, é inevitável, não tem como fugir disso, simplesmente não tem. A realidade é que nós estamos diante de um cenário que exige a manifestação da igreja. Irmãos, eu tenho dito ao longo desse tempo, desde que começou essa contaminação, que o meu maior temor nessas paralisações era encontrar a igreja, quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, encontrar a igreja fragmentada. Entende? E conforme eu mandei aquele áudio para vocês, é exatamente nessas condições que a gente precisa nos acionar e abrir os nossos olhos espirituais para perceber que é uma onda atrás da outra que tem se manifestado nesses dias. São ondas que têm vindo e seguirão vindo. E cada onda dessa possui um peso espiritual. Que onda é essa? Essas paralisações. Não tenha dúvida disso. Eu sempre acreditei sim que, no que a maioria dizia, que Deus estava permitindo isso para trazer a igreja de volta para os lares. Eu acredito nisso. Por outro lado, esse evento se tornou uma espada de dois gumes. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho amigos meus, pastores, que conversaram comigo esses dias,
que tiveram momentos um tanto complicados nos seus ministérios por causa dessas paralisações. Por quê? Porque ninguém mais estava querendo ir para a igreja. Viu como estava certo? Eu não vou mencionar especificamente devido à gravação, para não expor, né? Mas conversaram comigo dizendo: homem, se não fosse Deus, eu teria fechado a igreja. Porque devido a esse recolhimento, ninguém estava querendo vir para a igreja novamente. Percebe como fragmenta? Entendeu? Esse sempre foi o meu grande temor. Porque, eu não sei, vamos rebobinar alguns eventos aqui. Eu não sei se você se lembra que antes de tudo isso acontecer, a visão que o Senhor nos deu aqui um dia de oração. Estava eu a pastora. Do lobo que soprava um vento gelado contra um candelabro que simboliza os 7 Espíritos de Deus, ok? Mas na sua totalidade também fala de igreja. Porque Jesus estava rodeado ou caminhando entre os 7 candelabros de ouro, ok? Ali é os 7 Espíritos, tal, mas aqui dele fala de igreja. Antes de tudo isso acontecer, o Senhor nos deu aquela visão e o ar gélido daquele lobo que saía da sua boca congelava umas chamas e apagava outras. O candelabro é a igreja. Percebe? Uns foram congelados e outros simplesmente se apagaram. É por isso que essa foi a minha grande urgência no meu espírito. Perceber que essa investida, por mais que tenha, é óbvio que Deus sempre seguirá no controle de todas as coisas. Amém. Mas em contrapartida, irmãos, nós precisamos entender, vou repetir a expressão que eu usei agora, é uma espada de 2 gumes. Olha a gravidade que se chegou isso de pessoas que tinham o hábito saudável e bíblico de estarem congregando, que é bíblico, está aqui, reunir-se no corpo, o coletivo que faz a igreja. Pessoas que tinham o hábito saudável e normal e corriqueiro e rotineiro de estarem congregando agora por causa disso, não querem mais. Mas eles não querem mais, não é porque estão com medo do vírus. Não querem mais porque simplesmente se apagou a chama aqui dentro, conforme a visão. Você sabia que as chamas que se apagaram são os que não querem mais estar dentro do corpo? E as que estão congeladas são as que estão dentro do corpo? Amém. Percebe isso, irmãos? É nítido e claro a visão que Deus nos deu. É só olhar assim. Os que estão congelados estão ainda no nosso meio. Estou falando aqui, tá? Geral. No arraial de Deus. Estão no nosso meio. Os que estão congelados. Os que se apagaram já estão lá fora e não querem vir mais para cá. Então esse é um cenário que a igreja precisa se posicionar mais uma vez. Por mais que existam algumas coisas um tanto complicadas, nós temos a convicção de que a vitória é do Senhor e da sua igreja. Por mais que tenhamos danos de alguma forma, a vitória é do Senhor e da sua noiva. Porque eu me lembro que naquela visão, e não apenas por causa da visão, longe disso, porque a palavra garante isso.
as chamas retomavam seu fulgor novamente, e aquelas que estavam congeladas voltavam novamente a se incendiar. Então nós temos convicção de que nada pode parar a igreja. Sabendo disso, irmãos, nós precisamos, a única coisa que a gente precisa estar nesse tempo é bem posicionados. É isso. Nós só precisamos estar bem posicionados para não sermos pegos de surpresa. Bem posicionados para distrações não nos pegarem desprevenidos. Nesse episódio aqui, por exemplo, quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, que futuramente eles seriam o fundamento para a igreja que iria nascer, nós vamos ver isso daqui a pouco. Em algum momento ele chama os discípulos, e por saber que eles eram o fundamento, ele precisava saber se eles tinham a revelação de quem ele era. Ele chega num momento e diz: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que as pessoas aí fora dizem a meu respeito? O que elas acham que eu sou? Então eles pararam e começaram a responder a pergunta de Jesus. Uns disseram: bem, mestre, uns dizem que tu és João Batista. Tem até um outro texto que diz: uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Ah, é? Quem que eles dizem mais? Uns dizem que o Senhor é Elias e voltou. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Mas ainda tem outros que acreditam que o Senhor é um dos profetas antigos. Todos esses que tem aqui, ó. Então havia um relatório geral, né, na geografia do Senhor Jesus naqueles dias. E existia um certo... a fama dele era essa. O que as pessoas deduziam, era que ele era um desses homens aqui. Em outras palavras, a maioria das pessoas que estavam à volta de Jesus não tinham a revelação de quem ele era. Não tinham o conhecimento de quem ele era. E isso é algo que pode fazer toda a diferença nos nossos dias. Termos a revelação e o conhecimento de quem ele é verdadeiramente. Então Jesus olha para eles: ok, então eles dizem isso a meu respeito, mas agora eu vou fazer outra pergunta. E vocês que caminham comigo de perto? Vocês que têm visto os meus sinais, né? Mais ou menos por aí. Vocês que têm visto a palavra que sai da minha boca. O que vocês dizem que eu sou? A verdade é que Jesus não estava preocupado com o que os demais entendiam ou pensavam acerca dele. O que Jesus fez foi apenas fazer uma introdução daquilo que ele queria expor para os discípulos. O que vocês pensam que eu sou? Qual é o tipo de conhecimento que vocês têm a meu respeito? E se você olhar o texto, dos 12, somente um respondeu. Aqui tem uma grande questão que eu quero que você entenda aqui, irmãos. Olha só, não tinha problema nenhum os demais que estavam à margem, ou os espectadores, não tinha problema em eles não saberem quem era Jesus. O problema estava, sabe aonde? Que quando ele pergunta para os mais próximos dele, 11 não sabiam quem ele era ainda. Percebeu? 11. Provavelmente eles tinham a mesma ideia que toda a multidão lá do lado de fora. Ao menos Judas, porque Judas tinha a ideia de que ele seria um libertador político que libertaria Israel da opressão de Roma. Mas se você olhar, a grande questão aqui é, Jesus fez questão de fazer essa pergunta para eles,
Porque ele sabia que a maioria deles, 90% deles, a sua equipe de 12 não tinha o verdadeiro conhecimento de quem ele era. E aqui foi a grande questão, que foi, de imediato, todos foram confrontados, irmãos. Todos foram confrontados por uma simples pergunta do Senhor Jesus. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? 11 se calaram. Ficaram mudos. Aí apenas um, Pedro. O cara que era o mais impulsivo. A figura de Pedro é tão impressionante, irmãos. Eu me lembro, só abrindo parênteses aqui, o cara que era mais impulsivo, cara. Tem um episódio dentro das Escrituras, acho que é no Evangelho de João, Jesus ressuscita e todos estavam no barco pescando. Né? Porque quando Jesus ressuscitou, ele ficou no período de 40 dias ainda na terra. E eles estavam pescando e Jesus aparece na margem da praia ali, né? E para ali. E todos olham, eles olham e dizem, é o mestre. É ele. Porque ele estava fazendo aparições assim, entre aspas, que não existe nada aleatório nele, mas digamos assim aleatório, sabe? Ele estava aparecendo assim em momentos específicos para as pessoas, com o seu corpo glorificado. E em algum momento ele aparece ali na praia e os discípulos olham, é ele. E a Bíblia faz questão de dizer o comportamento de Pedro, irmãos. Para começo de conversa, o cara estava nu, é o que diz as Escrituras, entre os pescadores. Quando ele olha e vê que é Jesus, ele não se dá nem ao capricho de se vestir, ele cai dentro do mar e ele vai desesperado ao encontro de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Do jeito que ele estava. Desesperado. Olha o comportamento desse homem. Me chama muita atenção o comportamento de Pedro. Compreende isso? O homem que em um determinado momento, por exemplo, ainda no parênteses, André, que era o irmão dele, chega e diz, nós encontramos aquele que os profetas falavam. Aí ele, não. Aí Jesus aparece. E Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. E um pescador experiente, viu? Experiente. Aí Jesus aparece na beira da praia. E André disse, esse é o homem. E ele, sim, ok. Aí Jesus disse, vai ao mar novamente e lança a tua rede para pescar. Ele disse, nós pescamos a noite inteira. Ele ainda não conhecia Jesus. Não pegamos nada. Vai. Em outras palavras, ele está dizendo, quer saber mais do que eu sou um pescador experiente? Vai. Aí André foi e insistiu para que ele fizesse como Jesus estava pedindo, e eles foram novamente, tá bom, tudo bem, eu vou, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. E eles foram, joga do lado direito, ele joga. E disse que pegaram tanto peixe que ele precisou que outros barcos viessem para ajudar a recolher as redes. Sabe aquele cara que até então estava, para com isso, eu sou experiente, pare com isso. Subitamente ele muda o comportamento dele, ele se joga aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. É esse homem, irmãos, entende? Esse mesmo que por diversas vezes se alinhava e se desalinhava. Alinhava e desalinhava. Alinhava, compreende isso? Em um determinado momento, que é justamente aqui, quando ele diz, ele recebe a revelação de que ele é o Cristo, mas lá na frente você vai ver que ele foi movido por Satanás para tentar ser uma pedra de tropeço para o próprio Jesus.
O mesmo que disse: tu és Pedro, e recebeu um elogio de Jesus, lá na frente, ele disse para trás de mim que tu é pedra de tropeço, Pedro. Então, esse mesmo homem, por que eu fiz todo esse aparato? Foi o único, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, foi o único que teve coragem de responder à pergunta de Jesus. Que dizem os homens ser o filho do homem. Ah, isso. E vocês? O que vocês dizem? E todo mundo ficou mudo. Aí ele vai daquele jeitão dele. Talvez alguns dos discípulos pensariam que ele ia falar alguma besteira, né? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Observe, irmãos, que ninguém mais teve esse nível de revelação que Pedro teve. Observa que até os fariseus que eram estudados dentro da lei, doutores da lei que viviam para aquilo, nenhum deles teve a revelação de quem era Jesus. É tanto que eles não sabiam nem quem era João Batista. Em um determinado momento, eles enviaram alguém para encontrar João Batista no deserto e disse: ei, quem é você afinal? Você é Elias? Não sou. Você é um profeta? Não sou. O que você é então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Observa, os doutores da lei, os mais estudados, não sabiam nem quem era João. Quanto menos Jesus. Ninguém mais naqueles dias teve a revelação como Pedro teve. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, que uma vez que Pedro teve a revelação do mistério de Deus, e aqui eu quero que você entenda, olha só que tremendo, cara. Jesus era um mistério de Deus que estava oculto desde a fundação do mundo. Já falei isso aqui algumas vezes. Porque desde então se conhecia apenas o Pai e o seu Espírito, ok? Era só o Pai e o Espírito. Só o Pai e o Espírito. Jesus, o Filho, estava escondido no seio do Pai. Glória a Deus. Ninguém conhecia ele. Ninguém sabia. Já falei isso algumas vezes. Mas Pedro, ele tem a revelação de quem era. Irmãos, observa isso. Um simples pescador teve a revelação do mistério que o Pai escondeu por milhares de anos. Aleluia. Um simples pescador. Porque o Pai revelou para ele, o próprio Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Ele estava dizendo: não foi nenhum homem que te disse isso. Foi o meu Pai que te revelou essas coisas. Aleluia. O Pai que escondeu o Filho por anos, decidiu revelar ele a um pescador. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que no momento que ele recebe a revelação desse mistério de Deus, simultaneamente ele obteve a revelação da igreja. Porque aqui, no versículo 18, quando ele disse: eu te digo que tu és Pedro, tu és o fragmento de uma pedra, mas sobre esta rocha, falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Aqui foi a primeira vez que o termo igreja apareceu dentro das Escrituras. A primeira vez. A primeira vez. Aqui. Então, olha só, olha o que aconteceu aqui, olha o que se desenrolou naquela conversa. Pedro recebe a revelação do mistério de Deus, a pessoa do Filho. E simultaneamente, ele obtém a revelação da igreja, que nunca se ouviu falar sobre igreja em nenhum momento ainda. Porque tanto o Filho como a igreja estavam escondidos por anos.
E aqui foi revelado, irmãos, o Filho e a sua igreja. A sua instituição divina sobre a terra. É por isso, irmãos, que quão honroso é fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Porque nós fazemos parte de uma instituição divina que Ele plantou na terra. Amém. Glória a Deus. Compreende isso? Amém. Fazemos parte de uma instituição que Ele determinou. Assim como o casamento, essa instituição divina, ela não pode desmoronar nunca, jamais. Em uma só conversa, Pedro obtém a revelação de quem era o Filho e a igreja. E ele seguiu dizendo, irmãos, que a igreja, as portas do inferno, essa instituição que ele estabelecer, que nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais detalhado, ela seria tão forte. Essa instituição chamada igreja, ó, detalhe, igreja não é constituída por anjos. Igreja não é constituída por seres viventes. Igreja não é constituída por serafins, nem querubins, nem arcanjos. Igreja é constituída por pessoas. E onde tem pessoas, tem problema. Glória a Deus. Onde tem pessoas, tem falhas. Mas mesmo assim, olha só que tremendo. Mesmo assim, Jesus disse que essa instituição chamada igreja, constituída por pessoas comuns como eu e você, falhas como eu e você, limitadas como eu e você, mesmo assim, essa instituição seria tão forte que ele disse: as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Isso que é o tremendo da igreja, irmãos. Amém. Isso que é o tremendo de ser parte da igreja. Amém. Mesmo, observa, é um organismo vivo, constituída por pessoas simples, cheias de falhas, irmãos. Todo dia nós estamos errando. Todo dia tropeçamos em alguma coisa, mas mesmo assim, fazemos parte de uma instituição divina. Glória a Deus. Uma casa espiritual chamada igreja, tão poderosa. E aqui vem um detalhe que a gente sempre inverteu, né? Toda vez que se falava nesse texto, nós associávamos as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a gente associava a uma situação de defesa da igreja. Mas não é. O fato de Jesus ter dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela é as portas. Então significa que esse texto não fala de uma situação defensiva da igreja. Está falando que a igreja é ofensiva contra o inferno. Ela bate contra ele. Ela bate contra as suas portas. Não é o inferno que vem contra a igreja. É que nem aquela propaganda lá que a gente estava vendo ali, o Thiago até mostrei para vocês, aquelas mensagens subliminares, né? Que eu falei ali do evento do Anticristo. Uma dessas propagandas, a mensagem subliminar é como se fosse Satanás falando para a humanidade. E nessa mensagem ele diz assim, ó: não era para vocês terem medo de mim. É eu que tenho que ter medo de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Entende? A verdade é essa. É por isso que o texto, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja é que bate contra as portas do inferno. É a igreja que ataca o inferno, irmãos. A verdadeira instituição divina não é uma comunidade que apenas se defende de ataques malignos. A igreja, ela é o poder ofensivo de Deus contra as trevas e o poder do diabo. Aleluia. Glória a Deus. E bater com força nas portas do inferno.
De tal maneira que Jesus garantiu, se vocês forem ofensivos, com toda a limitação, com todas as falhas, com todos os problemas, dias de choro, dias de crise, hoje eu estou mal, estou desanimado, sim, tem dias assim, mas com tudo isso, Jesus garantiu, se você for ofensivo contra os portões do inferno, os portões vão cair. Ele garantiu isso. É por isso que ele disse, não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, quem tem que se defender é o diabo e não a igreja. É só a gente perceber, irmãos, que o poder está conosco. Olha o quadro que estamos aqui. Não é nós que temos que recuar. Por mais que estejamos que ser, nós temos que ser prudentes, cautelosos. Sim, tudo isso faz parte. Inteligentes, é óbvio. Mas não medrosos ou tímidos no espírito. Compreende? Quantos estão entendendo? Amém. Lembra quando Deus chamou Gideão? Ele teve que selecionar o exército. Se eu não me engano, era 10 mil homens ou era 30 mil homens que estavam com Gideão, não me lembro agora. E Deus disse, ei Gideão, é muitos que estão contigo? Aí ele fez 2 peneiras. Ficaram só 300. 318, algo assim. 300, né? 300. De não sei quantos mil. E uma das peneiras, o Senhor mandou Gideão dizer, todos que são covardes e tímidos, voltem para suas casas. Não é tímido de falar em público, entende isso? É aqui dentro. Aqui dentro. É ser ofensivo contra o inferno. Bater com força. Porque a instituição que Jesus, irmãos, colocou sobre a terra, ela é forte. E observa que Jesus garantiu. Por que ela é tão forte? Olha o fundamento dela. Olha o que ele disse. Eu vou dizer algo para ti, Pedro. Tu és um fragmento de uma pedra. Mas eu sou uma rocha. Aí ele diz o quê? E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Ou seja, olha quem tem sustentado a igreja. É a própria rocha, irmãos. Então a gente não vai perder. Glória a Deus, aleluia. Não tem como perder, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Sim, na guerra vai ter sequelas, vai ter percas. Sim, nós temos que ser maduros para saber lidar com percas. Alguém precisa estar bem consciente disso. Mas em todas essas coisas, Paulo garantiu: somos mais que vencedores. A vitória é da sua igreja, sabe? É da igreja. Nós que somos uma ameaça para Satanás. Não tem como ser outra coisa. Nós que devemos ser uma ameaça para ele. Isso é ser igreja. Amém. Amém? Amém. Agora abra comigo aqui em Atos dos Apóstolos. Deixa eu falar algo mais aqui sobre igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A primeira vez que apareceu a igreja foi nessa conversa aqui, tá? Um tempo depois, olha só isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Algum tempo depois, irmãos, meu Deus, depois de Jesus ter subido aos céus, o Espírito veio e confirmou as palavras de Jesus, encheu eles de poder, e o mesmo cara, Pedro, né?
ele se levanta cheio do Espírito. Ele faz um discurso tão tremendo que diz que quase 3.000 judeus foram inseridos ou enxertados na igreja de 120 pessoas. A igreja era para ser de 500, já falei isso em algumas ocasiões, né? Mas aí caiu para 120. A comunidade deles ali. Aí Pedro, cheio do Espírito, prega o primeiro sermão do ano. A espada que ele carregava na cintura não estava mais aqui, agora estava na boca dele. Quase 3.000. O que vamos fazer então, irmãos? Os caras que até então ameaçavam eles e que estavam zombando deles. Depois que Pedro faz o discurso, o que vamos fazer então, irmãos? Aí Pedro, quase 3.000. E aí se cumpre inclusive o que Jesus disse nessa conversa aqui, que vimos agora há pouco em Mateus. Pouco mais adiante ele diz: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Porque foi Pedro que inaugurou isso com o seu discurso em Atos. Ele abriu o reino dos céus para os judeus. Entende? Muito bem. Aqui em Atos capítulo 2, no versículo 42, eu quero destacar para vocês 4 alicerces que a igreja primitiva possuía e que fazem e que devem fazer parte da igreja do século 21 desses dias. Amém. Eu entendo que esses 4 pilares, irmãos, eles são fundamentais para manter a igreja no seu posicionamento correto. Compreende? Olha só, versículo 42, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Primeiro alicerce que aquela igreja estava firmada: doutrina. Mas doutrina não é a doutrina de homens que nós conhecemos hoje, como por exemplo, usa saia, não corta o cabelo, não passa maquiagem. Tudo isso é doutrina de homens. Não usa bermuda, doutrina de homens. Não joga bola, não assiste televisão. Compreende isso? Doutrina de homens. Mas o que eu estou falando aqui não é a doutrina de homens. É o ensino inspiracional que o Espírito dava diariamente para aquela igreja. Amém. Glória a Deus. Quando eu falo de doutrina, que é o primeiro alicerce que ela estava firmada, é aquilo que o Senhor Jesus ensinou para os seus apóstolos. Toda a revelação que ele trouxe do céu, ele entregou para os apóstolos, e os apóstolos reproduziram isso para a igreja primitiva. Não eram meras palavras ou algo produzido por homens, irmãos. A doutrina que eu me refiro aqui são as palavras do Senhor Jesus, que eles reproduziram nos seus dias, a fim de quê? De alimentar e consolidar a igreja nos seus dias. E eu entendo que nesses dias também de tamanho caos, o reino do Espírito, que se reflete aqui, nós precisamos estar firmados nessa doutrina. Esse alicerce chamado doutrina, ensino de Deus, ensino do Espírito, é o que vai nos manter alinhados nesses dias tão instáveis, irmãos. Porque a instabilidade do mundo não pode ser a nossa instabilidade. Se o mundo está instável, a igreja precisa estar estável. É diferente. É diferente. Sabe? É diferente. O mundo pode estar instável, mas a igreja deve estar estável. É diferente. Amém. Glória a Deus. Por causa de quê? Por causa dos seus alicerces. Alicerces que estão na rocha. Doutrina, ensino de Deus. Palavra rema, palavra revelada. Aí eu vou repetir mais uma vez, porque nisso eu sou muito chato, irmãos.
ser seletivo com quem você ouve. Luiz Hermínio tem falado muito nesse tempo aí, por exemplo, ele diz assim, ó, até engraçado ele falando, mas ele diz assim, é incrível que nesses dias muitas vozes apareceram e tem muitas delas, inclusive, que vivem falando besteira. E é verdade. Surgiram muitas vozes, mas eu preciso entender que eu não posso ouvir todas as vozes. Tem voz que não vai me acrescentar nada. Entendeu? Não vai me acrescentar nada. Em contrapartida, tem muitas vozes que se levantaram nesse tempo que são de Deus. Homens e mulheres legitimamente ungidos por Deus para esse tempo. Você consegue entender isso? Amém. Então, a igreja, no primeiro alicerce, que é a doutrina, é essa palavra, irmãos, que é genuinamente pura, genuinamente inspirada por Deus, algo que vem diretamente do trono, não algo assim que eu reproduzo de alguém que eu ouço. Percebem a diferença? Porque não que seja errado, mas uma vez que eu reproduzo algo que eu ouvi de outro, não tem o mesmo impacto. E se tem uma coisa que nós precisamos receber quando temos a palavra conosco, é impacto. Ela precisa nos impactar. Ela precisa mexer conosco. Ela precisa ser sólida dentro de mim. Amém. Ela precisa me alimentar, irmãos. Eu não posso mais procurar coisas que não me alimentam. Chega uma hora que não alimenta mais. Eu tive que aprender isso através do ensino do meu mentor, pastor Neto. Por quê? Porque no começo da minha caminhada, quando eu comecei a ser treinado, nada contra, né? Mas é o crescimento. Mas observa o que eu quero dizer para você. Eu ouvia muitos pregadores, muitos, né? Vários dos Gideões, vários, porque era minha fome, né? Era minha sede. Chegou um dia que o pastor Neto percebeu que aquilo estava fazendo uma salada dentro de mim. E ele, como mentor, alguém que queria reproduzir o DNA dele no meu espírito, ele chegou e disse, deixa eu te ensinar algo aqui. Tu está fazendo uma salada dentro de ti. E aí ele fez uma pergunta, você quer ter o meu DNA e ter a linha de movimentação que eu tenho? Sim. Procure no mínimo pessoas que se parecem com a nossa ministração. Se é isso que você quer, procure ouvir pessoas que são parecidas com a nossa ministração. Aí eu comecei a comparar o que eu estava ouvindo com ele. Meu Deus. Eu me lembro até hoje de um cara que o nome dele era Erivaldo de Jesus. Eu ouvia muito aquele cara, me ajudou muito. Mas chegou um momento que não me alimentava mais. Só que o que acontece? Aí o pastor Neto teve que me alinhar no seguinte aspecto. Porque eu dentro de mim, eu achava que aquilo era arrogância da minha parte. De que eu cheguei para ele e disse assim, esses caras não estão, eu não estou me sentindo mais bem, eu vi esses caras aqui, pastor. Será que eu estou me achando demais? Ele disse, não, é isso que eu tentei te ensinar naquele dia. Vai chegar um momento que isso não te alimenta mais, tu precisa subir o nível. Não é que o problema estava em mim, eu estava querendo ser tal. Mas é porque aquele tipo de mensagem, ela não me alimentava mais. Eu preciso de uma palavra que me alimente, correto? Você precisa de uma palavra que alimente você. Amém. Glória a Deus. Entende isso? Então eu comecei a ouvir David Robson, que foi o homem que treinou eles. Kenneth Hagin, que foi o homem que treinou David Robson.
linha. Hoje em dia tem vários homens e mulheres aí que têm essa linha. Pessoas que são famosas, né? Logo dizendo, conhecidas no nosso meio. O próprio Hermínio, mulheres como a Viviane, tem tantos outros aí, Fábio Coelho, tem homens tremendos e mulheres de Deus tremendos que estão fazendo a diferença e que tem essa linha saudável de ministração. A equipe do Luiz Hermínio, tremenda. Bem, tem vários por aí. O que você quer dizer com tudo isso, pastor? O alicerce doutrina precisa fazer parte de nós. Repito, uma palavra que nos dá destino. A doutrina, o ensino inspiracional de Deus. Sabe qual é o tipo de palavra que faz bem para você? Aquela que te dá destino. Aquela que te destrava. Essa sim. Entende? Deixa eu abrir um texto aqui, pode deixar marcadinho aí. Quem quiser abrir comigo rapidinho. 2 Timóteo, ou quiser só anotar, fique à vontade. 2 Timóteo, capítulo 4. Tem algo aqui sobre doutrina que eu quero ler. 2 Timóteo. E eu já volto aqui novamente. Capítulo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aí. Do versículo 1 ao 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Isso é? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme suas próprias cobiças. Pode voltar ali para Atos. Viu só? Como vai fazer falta a sã doutrina? Vai ter uns que não vão querer a sã doutrina. Eles vão procurar palavras que sejam conforme o que eles acham que é certo. Mas a igreja que está firmada na doutrina, ela vai permanecer de pé. Amém? O segundo alicerce, irmãos, aqui, ó, que a igreja caminhava no versículo 42, eles perseveravam, viu? Porque não é fácil. Por isso a palavra perseveravam. Eles insistiam na doutrina dos apóstolos. Segundo alicerce, na comunhão. Na comunhão. E aqui eu quero falar algo para você que talvez você nunca ouviu sobre isso, sobre comunhão. O que se fala de comunhão é estar junto, né? Coisas desse tipo. Mas a verdadeira comunhão que aquela igreja possuía, e a verdadeira comunhão é essa: é estar em alguém e não com alguém. Percebeu a diferença? A verdadeira comunhão é estar em alguém e não com alguém. Como assim? Quer ver só? Observa. Alguém chega e diz: vamos ter um momento de comunhão. Beleza. Mas eu posso estar com alguém aqui no momento desse, mas não nele. Não sendo um com ele, de fato. Eu posso estar com alguém, mas não em alguém. Eu posso estar compactuando e interagindo no mesmo ambiente que aquela pessoa e eu tendo o entendimento errado que aquilo é comunhão. Não. Eu posso estar com alguém aqui, mas o meu coração não está nele. Então isso não é comunhão. E a igreja primitiva estava firmada nesse alicerce. Eles não estavam simplesmente uns com os outros. O coração estava ligado no outro. E o outro tinha o coração ligado a ele. Percebeu a diferença? É esse tipo de alicerce que a igreja desses dias precisa caminhar.
Eu penso que é isso aqui que vai nos manter bem posicionados nesse tempo. Aleluia. É o teu real entendimento e clareza do que é isso aqui. A igreja primitiva perseverava nisso aqui, viu? Por isso o texto começa dizendo, e perseverava. Por quê? Porque não é fácil. Não é tão simples assim executar essas coisas. Por isso, perseverar é insistir. Insistir na doutrina. Insistir na comunhão. Não simplesmente estar com alguém, mas em alguém. E esse alguém está em mim. Então ambos interagimos. Percebeu? Por isso que recebemos o mesmo batismo, bebemos da mesma fonte, temos o mesmo Espírito, porque estamos um no outro, não apenas um com o outro. Quando você diz, eu estou tendo comunhão com o Senhor, é muito mais, eu estou com o Senhor, eu estou no Senhor, e o Senhor está em mim. Amém. É isso que você precisa entender. Se eu estou no Senhor, então vem aquele texto de Paulo, quando ele disse que queria participar dos sofrimentos dele, e ele diz assim, e ser achado nele. Mas como assim ser achado nele? Exatamente porque a verdadeira comunhão é isso. O Senhor precisa me achar nele. Essa é a verdadeira comunhão. Porque comunhão é estar em alguém. Percebeu? A igreja primitiva se movia dessa maneira. Por isso que ela foi triunfante. Se a igreja desses dias se mover assim, certamente seremos triunfantes também. Glória a Deus. Aleluia. E ser achado nele. Eu só sou achado nele quando ele me procura e eu estou aqui com ele. Porque eu tenho comunhão. Eu nele e ele em mim. Eu no meu irmão e o meu irmão em mim. Essa é a verdadeira comunhão. Quantos estão entendendo? Amém. O terceiro alicerce, eu já estou terminando, segue no versículo 42. Partir do pão. Isso fala do amor fraternal. Eu fico muito impressionado como aquela igreja se movia. De verdade. Era muito tremendo. E eram pessoas comuns como nós. Comuns. Meu Deus, homens simples, pescadores, donas de casa. Meu Deus. Eram comuns, simples. Mas eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão, amor fraternal, santos. E o verdadeiro amor, não há fingimento nele. As Escrituras nos orientam a viver um amor não fingido. Entende? Um amor não fingido. Esse é um amor fraternal. A igreja se movia nisso. Se você olhar mais adiante, todo esse texto fala que inclusive os que tinham maiores propriedades repartiam entre si, não havia necessidade entre nenhum deles. Eu penso que estamos caminhando nessa linha e penso que podemos nos aperfeiçoar nisso, irmãos. Mais ainda. Amém. Amém? O último alicerce aqui é o que nós vivemos, as orações. Estamos no caminho, viu? A igreja perseverava nas orações. Irmãos, aquela igreja não parava de orar. Eles sabiam que eles precisavam orar. Porque a perseguição era muito grande. Eles perseveravam. Por isso que eu disse, isso aqui não é fácil de aplicar. Por isso a palavra perseverava. Eles perseveravam. E nós precisamos perseverar também nesses dias. Amém. É necessário perseverar, porque é aquilo que eu tenho dito.
vai ficar um pouco mais difícil. Se for verdade aquilo que eu até mencionei na transmissão, se for verdade, temos 10 anos alinhando todos os sinais, as profecias. Se for verdade, se for, temos 10 anos. Tá certo? Aí eu penso comigo o seguinte, olha só, eu meditando nisso daqui, você sabe, né, que a igreja vai passar um pouco, bem, uns acreditam que não, isso é questão de escatologia, tem muitas vertentes. Mas eu acredito que nós vamos passar um pouco da grande tribulação. Eu acredito que vamos passar uma parte dela. Aí eu me pergunto, o que vai fazer a igreja permanecer firme naquilo dali? Porque entenda, né? Quando o filho da perdição se manifestar, ele vai manifestar a suposta paz, a solução dos problemas do mundo, da economia, das guerras e por aí vai. Né? Vamos olhar para ele como o salvador do mundo, o cara que resolveu todos os problemas. Por ter uma descendência judaica, ele vai conseguir acessar Israel e se colocar como o Messias. E vão acreditar nele porque ele vai ter linhagem judaica, vai ter sangue de judeu, vai pertencer a alguma tribo, né? Muito bem. E segundo o que está escrito, essa suposta paz vai durar 3 anos e meio. Depois disso o bicho vai pegar. E aí, eu penso que vamos viver a grande tribulação por um momento. E esses alicerces aqui, irmãos, é o que vai nos manter. Amém. Porque entenda, na grande tribulação vai ter perseguição, tá? Vai ter homens apontando armas. Vai ter gente matando. Obrigando a negar o nome. Aceitar a marca da besta. E por aí vai. Na grande tribulação, provavelmente, se chegar a esse ponto, né? Talvez sim, talvez não, dependendo do tempo que ficaremos aqui. Mas se chegar no ponto de que a igreja vai ter que se esconder em lugares, até que ele venha. O que vai manter essa igreja firme? Doutrina, a comunhão uns com os outros que vão estar ali peleando naquela guerra, esse amor fraternal e as orações. Compreende isso? O que vai nos manter vivos, né? Esperançosos, são essas coisas aqui. Porque diante da perseguição que eles enfrentavam, era isso aqui que era a força deles. Glória a Deus. Era isso aqui, irmãos. É esses alicerces que eu estou falando para você. É que mantinha a igreja firme. Os caras eram perseguidos. Eles eram mortos. Ó, bem parecido com o que vai ser nos últimos dias. Eles eram obrigados a serem silenciados, ameaçados. O que mantinha eles conectados uns aos outros, bem posicionados como igreja, está aqui. Por isso, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Consegue entender? É por isso que nós, como igreja, nesses dias, nós temos que sim esmurrar o inferno, botar ele abaixo, sim. Mas vai chegar um momento que as coisas vão estar tão apertadas. E o próprio Jesus disse que por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam tão difíceis. E por causa dos escolhidos, o Pai vai abreviar aqueles dias.
Porque senão nenhuma carne se salvaria. Até os escolhidos, ele fala. Pode procurar lá nos textos. Sucumbiria. Então o pai vai ter que abreviar os dias. É isso daqui que, diante de um quadro como esse, irmãos, que o quadro da igreja primitiva não era como o nosso, tranquilo não, viu? Era pancada. Tal qual vai ser os últimos dias. E eles perseveravam nisso aqui, ó. É o que mantinha eles de pé. Com um pilar principal. E agora eu finalizo. Versículo 43. E em toda a alma havia temor. Esse era o pilar principal da igreja. O temor. E temor é um respeito, uma reverência profunda por ele. Não é medo. Né? A gente confunde temor com medo. Temor é profundo respeito e reverência. Temor é, por exemplo, quando Salomão diz em um dos seus livros: guarda o teu pé quando te apresentares diante do teu Deus. O temor é tão importante que até o fato de virmos para a igreja precisamos ter temor. Amém. Glória a Deus. Guarda o teu pé, ele está dizendo: ei, observa a maneira como tu entra diante do teu Deus, como tu se apresenta diante dele. Isso é temor. Compreende? Então o pilar principal dessa igreja era o temor. Eles temiam o Senhor e a sua palavra mais do que qualquer coisa. Respeitavam e reverenciavam mais do que qualquer coisa. É isso que precisamos fazer também nesses dias. Até mesmo essa questão, como falei agora há pouco, a maneira como nos apresentamos diante do Senhor. Temor. Ok, irmãos? E diz que por causa disso, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de melhor. E perseverando unânimes todos os dias no templo, perseverando no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Lembra que eu falei sobre simplicidade na sexta-feira? Não sei se é essa a outra. No comércio da alma. Quem acompanhou, lembra? Simplicidade significa puro e sem mistura do mal. Certo? Foi assim? Era dessa maneira que a igreja se comportava. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Glória a Deus, Aleluia. Esses são os alicerces que faziam a igreja permanecer de pé. Fundamento, rocha, Jesus. Alicerces. Atos 2:42. Igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Repita comigo, eu faço parte da igreja do Senhor. Amém. Nós somos a igreja deles. Somos a sua noiva. E logo, logo ele vai vir nos buscar. E enquanto isso não acontece, vamos seguir perseverando na doutrina, na comunhão, no amor e nas orações. Perseverando até que ele venha.